A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família em nome de Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, nós estaremos meditando na palavra de Deus, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo de número 7, a partir do versículo 14. E antes de entrar na palavra de Deus, eu quero falar para você que agora eu mudei o horário de publicar vídeo aqui no canal. O horário agora não será mais ao meio-dia, será às 6 da tarde. Então, você está convidado a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação, para quando eu publicar vídeo, você ser notificado. E a palavra do Senhor, ela é muito maravilhosa. Ela é um conselho da parte de Deus para mim e para você, né? Que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui Deus apareceu a Salomão, fez uma aliança com Salomão, né? E o Senhor apareceu para ele e falou essas palavras, né? Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, o povo de Deus precisa se humilhar na presença de Deus, né? Muitos, às vezes, até diz que é povo de Deus. Ele se humilha diante do homem, mas ele não quer dobrar os joelhos e se humilhar diante do seu Deus, né? Mas aqui o Senhor falou para o povo de Israel através de Salomão, né? Que se o povo de Deus se humilhasse, né? Embora o Senhor cerrasse os céus, embora o Senhor mandasse eles para o cativeiro, mas se eles se humilhassem, de onde eles estivessem, Deus iria lhe ouvir. E isso também, meu querido e minha querida, essa palavra hoje ela serve para você, ela serve para mim, né? Para nós que a cada dia buscamos o conhecimento dessa palavra. E o Senhor, ele fala para você que se você se humilhar na presença do Senhor, né? E se você orar, né? E buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, né? A gente vê que essa palavra, ela é um conjunto de palavras, né? É um conjunto de coisas que precisam ser feitas para que o homem, muitas vezes, obtenha a resposta do Senhor, da qual ele tanto precisa. Primeiro, ele precisa se humilhar perante o Senhor, precisa orar, precisa buscar o Senhor incessantemente, né? E ele precisa se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, dos seus maus hábitos, né? E ele, então, assim o Senhor ouvirá ele, né? E o Senhor diz: eu perdoarei, né, os seus pecados e sararei a sua terra. Essa terra, não a terra que a gente pisa em cima dela, mas pode ser a terra homem, que muitas vezes precisa ser sarada pelo próprio Deus, né? Porque existem feridas que te ferem dia após dia, mas o Senhor, ele quer te curar, ele quer te restaurar. Mas para isso precisa você se humilhar perante o Senhor. Buscar o Senhor de todo o seu coração. Porque Deus, ele está pronto para te ouvir, para te atender, para te responder. O nosso Deus, meu querido e minha querida, ele não é um Deus feito por mãos humanas. Ele não é um Deus mudo, cego, surdo, não. O Deus da Bíblia é o Deus que ouve, é o Deus que responde a oração. É o Deus que, se o homem buscar ele, ele se deixa achar. Ele dá conhecimento, ele dá entendimento. Esse é o Deus da Bíblia, da qual eu estou anunciando para você, porque eu sei que ele pode fazer muito mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você imagina. Se a sua fé ela tá fraca no Senhor, clame mais ao Senhor. Ele é o mais interessado em te fortalecer. Busque ele pela sua palavra, né? E ele diz mais. Então,
estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Aqui Deus estava falando com relação ao templo de Salomão, né? Mas a gente sabe, meu querido e minha querida, que todo aquele, toda aquela que busca o Senhor, né? O ouvido do Senhor está atento. Os olhos do Senhor estão abertos para responder à tua oração. Porque quando alguém se humilha na presença do Senhor, né? O Senhor, ele não vira as costas para essa pessoa. Ao contrário, a Bíblia diz que ele resiste aos soberbos, né? Mas aos humildes ele dá graça. Aqueles que são humildes, que se humilham na sua presença. Eu não sei qual é os seus problemas, porque eu não te conheço. Mas o meu Deus te conhece. O meu Deus conhece a tua necessidade. Ele conhece tudo por dentro e por fora de você. E é por isso que eu aconselho você a clamar ao Senhor. Busque o socorro do Senhor, porque o Senhor, ele tem a solução para o teu problema. Ele é a solução, ele é a própria sabedoria. E aqui a palavra do Senhor diz: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, né? Aqui estava falando da casa de Salomão, do templo, né? E o Senhor hoje ele fala para você: eu te escolhi, né? Eu te santifiquei, porque você é a casa espiritual, né? O seu corpo é um templo do Senhor. Então o Senhor, ele te fez, né? Ele te santificou, ele te escolheu para fazer morada na sua vida, né? E diz mais: nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias, né? Quando um homem e uma mulher se decide viver essa palavra, Deus, ele fica olhando para você todo momento, né? Cuidando de você, te protegendo, te livrando, te dando direção, mostrando o que é certo e o que é errado para você. Porque ele te ama e ele tem cuidado de você, assim como ele tem de mim e de toda a igreja. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, né? E aqui ele fala para Salomão: se tu andares diante de mim como Davi andou, né? E fizeres tudo quanto Davi fez, o trono de Salomão seria, né, ali confirmado. A gente sabe pela palavra de Deus, meu querido e minha querida, que Salomão, na sua velhice, ele se deixou, ele se deixou se corromper, né? Porque ele casou com mulheres que não era para casar, com mulheres estrangeiras, muitas mulheres, né? E algumas eram idólatras, e elas fizeram com que Salomão construísse templos, né? Construísse altares para os seus deuses, né? E ele acabou se corrompendo de uma certa forma, né? Mas Deus não quer isso para você, meu querido e minha querida. Ele quer que você adore somente a Deus, sabe por quê? Porque o reino de Salomão que Deus tinha para ele era aqui na terra, né? Mas o reino que Jesus trouxe é o reino eterno, que ele está disponível para mim e para você que está aí do outro lado, né? Jesus veio oferecer uma salvação única, que só ele tem para dar, que se o homem e a mulher crê nele, será salvo. E Jesus está para vir buscar o seu povo, para fazer parte desse reino. E ele conta com você, que você que está aí do outro lado, que está ouvindo essa palavra, ele espera que você também faça parte desse reino. Então busque ao Senhor, seja qual for a luta que você está enfrentando. E lembre-se, todos passam por lutas, todos passam por momentos difíceis na vida. Enquanto nós vivemos nessa terra, sempre vai ter essas lutas,
Sempre vai ter batalhas, né? Mas que precisam ser guerreadas e ser vencidas, né? E nessas lutas nós não podemos ser vencidos, mas nós temos que ser vitoriosos em Cristo. E que Deus abençoe a tua vida, medite nessa palavra, busque o Senhor pela sua palavra, né? Porque Ele tem o melhor para você, em nome de Jesus.